Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre o texto dissertativo argumentativo, que é a estrutura base que vocês vão precisar para escrever os textos de vocês. Vamos pensar que esse texto, esse gênero textual, aliás, ele vai precisar de opiniões, é claro, e vai precisar que essas opiniões estejam fundamentadas. E aqui nessa aula eu vou mostrar uma geral para vocês perceberem qual que é o caminho que a gente faz, de onde eu saio e aonde eu vou chegar para que a minha estrutura esteja bem desenvolvida. Vamos pensar que a gente vai construir uma casa, né, que são as nossas ideias e os nossos argumentos e repertórios, e para que eu coloque isso tudo em um papel, eu vou precisar de uma fundação, de uma base. Então, essa base que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês, tá? Então, a gente vai falar sobre a base, as colunas, que são os repertórios, e as ideias, que são as paredes da minha casa. Então, preste bastante atenção para vocês entenderem isso na prática. Primeiramente, eu devo saber que o meu texto dissertativo argumentativo vai ser composto por ideias, e essas ideias serão, para que elas sejam válidas, será preciso que eu fundamente-as, né? Que eu traga sobre ela algum conhecimento de mundo que foi adquirido durante minha vida acadêmica, durante meu processo de existência. Então, esse conhecimento de mundo pode ser adquirido por meio de cultura, por meio de livros que você leu, por meio de filmes que você assistiu, por meio da história, da filosofia, da sociologia, de obras de arte, enfim, existe uma infinidade de conhecimento de mundo que nós, a essa altura do campeonato, absorvemos, tanto em questão de escola, quanto em questão de vivência mesmo, né? De visitas a centros esportivos, a centros culturais, a leituras, enfim, nós estamos imersos em uma sociedade a qual todos os dias nos transmite algum tipo de conhecimento. Bem, partindo desse pressuposto, né, eu trouxe aqui um tema base: o consumismo causa transtornos familiares e financeiros. A gente vai aprofundar na questão do tema ainda, né? Mas eu trouxe aqui só para vocês verem como que isso vai funcionar. Então, observe que o meu tema ele já faz uma afirmação, isto é, o consumismo causa problemas. E aí, para eu opinar sobre isso, tão somente eu reafirmo esse tema, né? Realmente o consumismo causa problemas. E por que ele causa problemas? Esse porquê vai dizer respeito ao meu argumento 1 e ao meu argumento 2. Então, sempre perguntar por quê? Por que ele causa problemas? Aqui no caso, porque as pessoas sentem necessidade de se igualar às outras e porque a mídia tem um demasiado poder persuasivo. A gente vai ver na prática como colocar esses argumentos dentro de um texto. Mas se você não sabe ainda, né, como que a gente vai moldando essa estrutura, primeiro caminho que eu tenho que seguir é identificar a minha tese, que é o meu ponto de vista, e a ela perguntar por quê, tá? Bom, e aí eu vou mostrar para vocês então o caminho, né? Vocês estão vendo aqui, eu vou falar sobre o Enem em um primeiro momento, depois eu vou falar sobre o concurso civil e militar, que vai diferenciar apenas nessa parte aqui da conclusão. Bom, nós temos, né, um texto composto por começo, meio e fim. Nós teremos um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. No caso do Enem, pede-se que a gente resolva os problemas que foram apresentados aqui. Vamos chamar isso daqui de parte macro e vamos chamar isso daqui de parte micro. O que a gente entende disso? A gente entende que cada parte macro vai ser subdesenvolvida. Então, aqui, cada subdesenvolvimento aqui, eu vou pensar que é mais ou menos um parágrafo para cada critério, né? Então, eu apresento o tema, trago o tema para dentro da minha tese,
e apresento os meus argumentos. Usualmente, a gente faz isso dentro de cada critério dentro de um parágrafo, cada subtópico dentro de um período, desculpa. Mas isso não é regra, tá? Eu posso usar 2 períodos para apresentar o tema, posso trazer os meus argumentos junto com a minha tese, então isso não é regra, desde que você entenda que no seu parágrafo de introdução tem que ter tema, tese e argumentos, está valendo. O que não pode é você fazer um parágrafo inteiro com apenas um período, tá? Dentro do meu desenvolvimento, a gente vai ter tópico frasal, que é um período curto que vai apresentar a ideia central desse parágrafo. E que ideia que é essa? A que está ligada aqui, né? Aqui serão 2 argumentos, então vai ser ideia 1 e ideia 2. Ideia 1 no primeiro desenvolvimento, ideia 2 no segundo desenvolvimento. Sustento essa ideia e contextualizo à luz do tema, tá? É importante eu frisar aqui, vocês devem estar pensando, professora, está indo muito rápido. Calma, a gente vai estudar cada uma dessas partes separadamente, tá? Isso aqui é só para você entender o caminho que você tem que percorrer para poder desenvolver o seu texto de uma maneira geral. E aí, no Enem, pede-se que nós resolvamos os problemas apresentados aqui, tá? Então, para eu resolver esses problemas, que são 2, eu vou ter que, em primeiro momento, retomar o meu tema, né, ou a minha tese ou os meus argumentos e responder algumas perguntinhas ali. Quem faz o quê, como, para quê, e detalhar bastante, porque o Enem está cobrando detalhamento. E é claro, a gente vai fazer o fechamento com uma frase de efeito que vai retomar algum repertório para dentro do seu texto. Quando a gente fala de concurso civil e militar, a gente vai ter praticamente a mesma estrutura. O que vai mudar? Aqui no final. Os temas de concurso usualmente não pedem resolução, tá? Mas se for um tema que peça uma resolução, que seja um problema social, nada impede que você a faça. No entanto, não precisa ser tão detalhada quanto o Enem pede. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma resolução de um tema de concurso, né? Que eu fiz de uma maneira bem simples, retomando tudo que eu disse no meu texto. Então, eu sintetizo e de alguma maneira resolvo e fecho, tá? Sempre fazendo as minhas idas e vindas dentro do próprio texto, que é isso que é belo para dentro do seu texto. Então, o que eu faço aqui? Eu vou sintetizar as ideias que foram colocadas aqui no meu desenvolvimento e vou fechar, tá? Fechar de uma maneira espetacular. Então, de uma maneira geral, a minha introdução, nela eu preciso ter o tema, o ponto de vista e 2 argumentos. O que precisa ter no meu desenvolvimento? Tópico frasal, retomando a ideia do texto, né? Retomando a ideia do primeiro argumento, depois o segundo desenvolvimento, retomando a ideia do segundo argumento. Preciso de um repertório para sustentar essa ideia e preciso contextualizar essa ideia à luz do tema. Isso não pode ficar esquecido, tá? Meu tema precisa ser mencionado na introdução, nos 2 desenvolvimentos e no fechamento, que é na conclusão. Na minha conclusão, eu posso resolver detalhadamente no caso do Enem, resolver de uma forma mais parcial no caso de concursos militares e civis, sintetizar, né, e fechar com uma frase de efeito que causa uma beleza muito grande ao meu texto. Para exemplificar tudo isso que eu estou falando para vocês, eu trouxe um texto que eu mesma escrevi, né? Desafios para combater a violência no contexto escolar. Observe que no meu tema eu tenho uma palavra-chave que precisa ser analisada, né? Que é desafios. Então, quais são os desafios? Eu tenho que pensar nisso. Quais são os desafios para que a violência no contexto escolar esteja mais evidente, tá? Observe que nesse texto eu coloquei 3 partes, né? Porque são as 3 partes que a gente tem na introdução, então tema, tese e argumentos. E eu vou ler para vocês e vou explicando de acordo com a leitura. O pedagogo romano Mário Manacorda, no livro História da Educação, retrata desde a antiguidade os caminhos que perpassam o processo educacional europeu.
na obra, percebe-se claramente a valorização da disciplina e, posteriormente, do conteúdo, valores que entraram em demérito no decorrer do tempo. O que eu fiz aqui? Apresentei a minha tese, trouxe um livro que eu já havia lido sobre história da educação, que tem relação com o meu tema, né? E apresentei o meu tema, então, em 2 períodos. Por quê? Porque eu tenho que deixar isso muito claro para o meu corretor. Eu tenho que partir do pressuposto que o meu corretor não leu todos os livros do mundo, não assistiu a todos os filmes, não sabe de todas as citações, não conhece todos os dados. Então, tudo que eu trouxer tem que ser muito bem explicado para ele. Seu corretor só vai corrigir erro. Tá? Se os seus argumentos, os seus repertórios não estiverem muito claros para o seu corretor, ele vai te penalizar, claro. E aí, eu venho linkando, fazendo um link entre o que eu disse e o meu ponto de vista por meio de um conector distante da referência literária. E por que eu estou trazendo esse conector distante da referência literária? Porque o que acontece aqui acontece na Europa, tá? E aí eu tenho que trazer isso para dentro do Brasil, tá? Que é o meu tema. Então, o contexto escolar no Brasil enfrenta o mesmo dilema. Qual dilema? O demérito do conteúdo e da disciplina, que eu disse aqui, né? E emerge ainda um problema lastimável, a crescente violência nas escolas brasileiras. Então, eu estou dizendo, existe ainda de problemas com disciplina e conteúdo, violência nas escolas brasileiras. Afirmei meu tema, certo? Então, aqui é meu ponto de vista. Agora, por que existe violência? A qual é oriunda da ascensão da criminalidade, desenvolvimento 1, em ambiente externo, e também do fatídico esquecimento governamental quanto à valorização educacional no Brasil. Esse é meu desenvolvimento 2. Fechou? Vamos ver agora o meu desenvolvimento a respeito da ascensão da criminalidade em ambiente externo. Então, eu venho com um conectivo nesse viés, né, que vai retomar a ideia introdutória. Ressalta-se que a violência presente na sociedade é refletida nos contextos escolares. Tópico frasal, então, período curto que fala sobre essa questão da violência na sociedade, isto é, a violência em ambiente externo, né? Sob esse prisma, eu venho aqui trazendo uma contextualização para esse tópico frasal, sustento e trago uma contextualização à luz do tema, tá? Para ficar bem explicadinho. Sob esse prisma, a influência do tráfico nas comunidades e o aliciamento de menores para a venda de substâncias ilícitas despertam uma nova perspectiva para o adolescente que se encontra em processo de formação. Tal ideia pode ser ratificada pelo pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau, o qual afirma que a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Assim, conectivo conclusivo para encerrar meu parágrafo, ao ver-se persuadido pelo lucro fácil, o jovem, em desenvolvimento cognitivo e intelectual, envolve-se com a exponencial violência do tráfico, que é o meu problema, né? A qual influencia diretamente o âmbito escolar, que é o meu tema. Então, eu trouxe o meu problema para dentro do meu tema. Onde outras pessoas felizes e boas, retoma a ideia aqui, né? Tornar-se-ão depravadas e miseráveis, retoma que a ideia também. Tecendo uma rede infinita de más intenções e corroborando a prerrogativa de Rousseau, que é o filósofo. Quer dizer, estou dizendo assim, Rousseau verdadeiramente está muito correto no que ele diz, que as pessoas são influenciáveis. Agora, o segundo desenvolvimento diz respeito ao esquecimento governamental, né? Então, eu venho outro sim, conectivo, que indica soma, né? O esquecimento governamental referente à educação faz com que o ambiente escolar esteja em uma fragilidade crescente. Tópico frasal. Soma-se a isso a falta de preparo docente, a precariedade estrutural dos prédios estudantis e a ausência constante de professores,
Problemas que desmotivam os alunos e os inserem em uma penumbra pedagógica, fazendo com que os atrativos a respeito de um futuro promissor sejam meramente utópicos. Então, eu estou dizendo que existem muitos problemas dentro do esquecimento governamental e eu amplio esses problemas aqui, né? Precariedade dos prédios, o despreparo docente, a ausência de professores, né? E aí, eu venho falando com que tudo isso faça com que os alunos não tenham sonhos. Sustento isso. Acerca disso, a websérie Nunca Me Sonharam, disponível no YouTube, retrata a carência educacional em várias instituições do Brasil e ratifica a inoperância do Estado frente à valorização escolar. Finalizo. Dessa maneira, ao tornar-se incapaz de oferecer melhores perspectivas aos alunos, quem está se tornando? O governo, né? A violência, o meu tema, sobressai em forma de protesto, de indignação e de revolta, dizimando os sonhos daqueles que um dia os ousaram ter. E quando eu falo de sonho, eu estou retomando a ideia que eu disse aqui do repertório, Nunca Me Sonharam. E eu vou dizer que é importante que esses problemas sejam resolvidos, tá? E aí, como eu disse, eu vou resolver de uma maneira mais simples, né? Não é um detalhamento nível Enem, a gente vai fazer isso daqui a pouco, mas aqui só para vocês perceberem como eu retomo de novo tudo, desculpa, tudo que eu disse dentro do meu texto. Portanto, percebe-se que a violência no contexto escolar encontra-se cada vez mais evidente no Brasil. Retomei meu tema. Nesse contexto, a ascensão da criminalidade e o esquecimento governamental no quesito educação são fatores que cooperam para esse cenário caótico, o qual precisa ser revertido. Para que seja possível escrever uma nova história da educação, olha, observe que aqui eu venho tentando trazer uma solução e eu uso esse termo história da educação porque eu falei sobre isso lá no início, né? É preciso que as influências externas, desenvolvimento 1, sejam mitigadas, objetivando novos sonhos, desenvolvimento 2, daqueles que um dia nunca ousaram sonhar. E eu retomo tanto o repertório quanto os argumentos dentro do meu texto, tá? Então, observe que o meu texto, para ser um texto belo, ele tem que ter essas idas e vindas. Então, eu converso, dialogo com o meu próprio texto, com os próprios argumentos que eu trouxe para fazer com que isso se torne cada vez mais evidente, cada vez mais belo. Então, essa é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Caso você tenha alguma dúvida sobre o que foi explicado aqui, é só entrar em contato por meio do nosso canal no WhatsApp, que eu vou colocar, que já está colocado, aliás, na introdução do seu curso, tá bom? Estou à disposição e a gente se vê. Tchau, tchau!